Meu nome é Carla, tenho 19 anos e trabalho nas ruas de São Paulo. Minha vida nunca foi fácil e nos últimos anos as coisas só pioraram. As drogas me consomem mais do que eu gostaria de admitir e faço o que posso para sobreviver, aceitando programas por dinheiro. Tem noites que são apenas mais do mesmo, os mesmos rostos, as mesmas promessas, a mesma sensação de vazio que parece não passar. Mas houve uma noite que mudou tudo, algo que eu nunca vou conseguir esquecer. Era tarde e eu estava no meu ponto, perto de um ponto de ônibus desativado. Aquele lugar era tranquilo, ninguém mais passava por ali, além dos clientes. Eu costumava ficar sozinho esperando. Era só mais uma noite qualquer, mas algo estava diferente, embora eu não soubesse dizer o quê. Fumava um cigarro, tentando passar o tempo, quando notei algo estranho. No banco do ponto de ônibus, que sempre estava vazio, havia uma menina. Ela estava sentada ali, quieta, olhando para frente. Achei aquilo esquisito, porque era tarde demais para alguém como ela estar sozinha naquele lugar. A roupa que usava parecia tirada de outra época, algo que você veria em fotos antigas, bem diferente do que a gente vê por aí hoje. Me aproximei, tentando entender se ela estava perdida ou esperando alguém. "Você está bem?" perguntei, meio sem jeito. A menina virou o rosto para mim devagar, e os olhos dela me deram uma sensação que eu não sabia explicar. Não era medo, mas algo profundo, como se ela soubesse mais do que parecia. Foi quando ela disse: "Você não deveria ficar aqui. Ele está chegando." A frase me pegou de surpresa. Eu ia perguntar o que ela queria dizer, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, um barulho de carro se aproximou, os faróis cortando a escuridão da rua deserta. Olhei para o lado por um instante, distraída, e quando voltei o olhar para o banco, a menina não estava mais lá, desaparecida. Não ouvi passos, não vi para onde ela foi. Era como se tivesse evaporado no ar. Fiquei parada por um segundo, tentando processar o que tinha acabado de acontecer quando o carro parou na minha frente. O motorista abriu a janela e me chamou, oferecendo dinheiro para um programa. Algo no jeito como ele me olhou me deixou desconfortável. Uma sensação estranha que eu não conseguia ignorar. Normalmente eu teria aceitado, mas depois do que a menina disse e o sumiço repentino, algo me fez dar 2 passos para trás e recusar. Aquele homem continuava insistindo, mas eu já estava com o coração acelerado e decidi que era melhor me afastar. Fui saindo rápido, sem olhar para trás, com a sensação de que precisava me tirar dali o mais rápido possível. Na manhã seguinte, ainda perturbada com o que tinha acontecido, voltei ao ponto, mas o lugar parecia diferente. Havia uma sensação pesada no ar, como se algo sombrio estivesse escondido por trás do cenário comum da rua. Conversei com algumas garotas da área, contando o que tinha visto, e foi aí que uma delas me contou algo que me arrepiou. Ela disse que décadas atrás uma garota tinha sido atropelada naquela mesma rua, bem onde o ponto de ônibus estava. Ela descreveu a cena como um acidente terrível, com a menina sendo arremessada por um carro que nunca parou para prestar socorro. O motorista fugiu e o corpo da garota só foi encontrado no dia seguinte. Desde então, histórias começaram a circular de pessoas que viam uma menina sentada no ponto de ônibus, sempre parecendo fora de lugar, sempre desaparecendo tão rápido quanto aparecia. Aquelas palavras me atingiram em cheio e comecei a conectar os pontos. Será que a garota que eu vi era a mesma de quem elas falavam? Era a menina que morreu ali anos atrás? E o que ela quis dizer com "ele está chegando"? Quem era ele? Depois daquela noite, nunca mais consegui trabalhar ali com a mesma tranquilidade. Passei a evitar o ponto de ônibus e mesmo quando estou em outras áreas, ainda sinto uma presença, como se algo ou alguém estivesse me observando. Cada vez que ouço o som de um carro se aproximando, sinto aquele mesmo desconforto voltar. O mundo à minha volta parece normal, mas algo me diz que, sob a superfície, há algo muito mais sombrio. As memórias daquela noite voltam à minha mente com frequência, especialmente as palavras daquela menina. E, embora eu tente esquecer, uma parte de mim sempre se pergunta o que teria acontecido se eu tivesse entrado naquele carro. Algo me diz que, se tivesse aceitado, talvez não estivesse aqui para contar essa história. Agora, mais do que nunca, eu fico atenta, porque em algum lugar eu sei que aquele ele que ela mencionou ainda está por perto
e tenho a sensação de que um dia ele vai me encontrar novamente. Antes de continuar para o próximo relato, comente de qual cidade você está assistindo e eu vou responder a todos que comentarem. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Agora vamos continuar. Eu não deveria ter insistido. As palavras do Pai de Santo ainda ecoam em minha mente. Existem rituais que não devem ser feitos por mais que o desejo seja forte. Mas eu estava cega pela dor, pelo desespero de perder o homem que amava para outra. Quando ele me disse que o ritual que eu queria era perigoso, que mexia com forças escuras, eu simplesmente não quis ouvir. Meu coração estava cheio de amargura e eu acreditava que o amor poderia ser trazido de volta a qualquer custo. O ritual aconteceu numa noite sem lua, dentro do terreiro escondido entre as vielas do Rio de Janeiro. O Pai de Santo desenhou símbolos no chão, acendeu velas negras e murmurou palavras antigas que não entendi. Senti um arrepio, mas acreditei que aquilo era o que eu precisava. Quando tudo terminou, ele me olhou com olhos cansados e avisou: "Você pediu por ele, agora ele está vindo. Mas lembre-se, nem tudo volta da mesma forma que foi." Na noite seguinte, meu marido voltou. Eu quase não acreditei quando ouvi a porta se abrir e o vi parado ali como se nunca tivesse partido. Mas havia algo errado. Seus olhos, que antes eram vivos e cheios de vida, agora estavam vazios, quase como se ele olhasse através de mim. Eu tentei falar com ele, tentei abraçá-lo, mas ele se manteve distante, como se estivesse presente, mas não estivesse realmente lá. As noites se tornaram estranhas. Às vezes eu o encontrava no quintal, cavando buracos no chão, sem nenhum motivo aparente. Outras vezes ele acordava no meio da noite e ficava de pé ao lado da cama, olhando para mim com um sorriso que me arrepiava até a alma. E havia aquelas palavras que ele dizia enquanto dormia, numa língua que eu não reconhecia, mas que me causava uma sensação de pavor incontrolável. Certa noite acordei com um pressentimento terrível. Abri os olhos e o vi lá, parado ao lado da cama, com aquele mesmo sorriso macabro, mas desta vez seus olhos estavam completamente negros, como dois buracos sem fim. Eu senti o pânico subir por dentro de mim e antes que pudesse fazer qualquer coisa, ele desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Na manhã seguinte, encontrei um bilhete no chão do quarto, escrito com uma caligrafia que não era dele. "Você me chamou, agora eu levo o que me pertence." O medo tomou conta de mim e eu sabia que algo terrível estava para acontecer. Naquela noite eu tentei fugir. Corri pelas ruas, sentindo uma presença sempre atrás de mim, algo que eu não podia ver, mas sabia que estava lá. Mas por mais que corresse, acabava sempre voltando para o mesmo lugar, para o terreiro onde tudo começou. Eles me encontraram no dia seguinte deitada no chão do terreiro com um símbolo estranho esculpido em meu peito. Ninguém conseguiu identificar o símbolo e os que tentaram acabaram sonhando com ele durante semanas, como uma marca que não podia ser apagada. Agora, enquanto escrevo estas últimas palavras, sei que meu tempo está acabando. Ouço passos ao longe, mas sei que são para mim. Sei que o que eu trouxe de volta não era o homem que amei, mas algo que veio através dele. Algo que estava esperando para ser liberado. E agora eu estou pagando o preço. E se você estiver lendo isso, não cometa o mesmo erro. Existem rituais que nunca devem ser feitos, por mais que o desejo seja forte. Agora continuamos com o próximo relato. Era uma noite fria de outono quando fui chamado para investigar o desaparecimento de uma criança no parque da cidade. Como policial veterano, já havia lidado com situações semelhantes antes. Mas algo naquela noite parecia diferente, como se o próprio ar estivesse pesado com uma estranha tensão. Ao chegar ao local, encontrei apenas um ursinho de pelúcia no meio de um campo vazio, iluminado apenas pela fraca luz do poste mais próximo. Peguei o brinquedo, notando que estava limpo, sem nenhum sinal de ter sido deixado ao acaso. Minha lanterna varreu o campo, mas não havia nenhum sinal da criança. O parque estava deserto, exceto pelo farfalhar das folhas e o som distante do tráfego da cidade. Enquanto vasculhava a área, um som chamou minha atenção. Uma risada infantil, baixa e abafada, vinha de algum lugar além das árvores. Meu coração acelerou e segui o som, tentando manter a calma. A risada parecia me guiar sempre um pouco mais à frente, até que finalmente me deparei com algo que nunca tinha visto antes.
Uma cabana pequena e envelhecida, escondida entre as árvores. A cabana não constava em nenhum mapa do parque e parecia deslocada, como se tivesse surgido ali por acaso. A porta estava entreaberta, rangendo suavemente com a brisa. Entrei cautelosamente, iluminando o interior com a lanterna. O chão estava coberto de poeira e as janelas estavam tão sujas que mal deixavam a luz da lua entrar. No entanto, um detalhe me chamou a atenção: um desenho infantil na parede, feito com lápis de cor. O desenho mostrava uma criança de mãos dadas, com uma sombra alta e distorcida. Reconheci imediatamente a criança pelo detalhe do cabelo e das roupas. Era a mesma que havia desaparecido. O pavor tomou conta de mim quando ouvi o som de passos leves atrás de mim, seguidos por uma respiração lenta e regular. Virei-me rapidamente, a lanterna tremendo em minha mão. No canto mais escuro da cabana, vi um homem alto, com uma expressão vazia, segurando o ursinho de pelúcia que eu havia encontrado no campo. Seus olhos brilhavam de maneira estranha e ele mantinha um sorriso torto no rosto. Sem dizer uma palavra, ele começou a caminhar em minha direção, o chão rangendo sob seus pés. Tentei sair, mas minhas pernas pareciam não responder. Quando finalmente consegui me mover, corri para fora da cabana, respirando pesadamente. Mas ao olhar para trás, a cabana havia desaparecido. Como se nunca tivesse estado ali, olhei ao redor, tentando entender o que tinha acabado de acontecer, mas o parque estava novamente silencioso e vazio. Relatei o incidente ao meu superior, mas claro, ninguém acreditou em mim. A criança nunca foi encontrada e o caso foi arquivado como um desaparecimento não resolvido. No entanto, o que aconteceu naquela noite nunca me deixou em paz. Desde então, tenho pesadelos recorrentes nos quais estou de volta àquela cabana. A sombra alta e distorcida aparece sempre, segurando o ursinho de pelúcia, enquanto a risada da criança ecoa ao longe. O parque da cidade nunca mais foi o mesmo para mim. A cada vez que passo por lá, sinto que algo me observa, como se esperasse que eu voltasse àquela cabana que agora só existe nos meus sonhos, mas que sei que está espreita em algum lugar, esperando por sua próxima vítima. Dando sequência, vamos a mais um relato. Eu cresci numa cidade pequena, cercada por histórias e lendas que, quando criança, me pareciam apenas contos para assustar. Monte Verde tinha suas peculiaridades, mas a Rua dos Ipês era diferente. Ali, no fim da rua, havia uma casa que todos evitavam, como se o próprio ar ao redor dela carregasse algo errado. Desde cedo me diziam para nunca passar perto, especialmente à noite, e quem o fazia afirmava ouvir sons que não deveriam estar lá. Era sempre algo distante, como passos pesados cruzando corredores que não se viam e gritos abafados que pareciam vir de algum lugar no interior daquelas paredes. Eu nunca acreditei realmente, até que numa noite os rumores se tornaram muito mais reais. Os moradores ao redor da casa começaram a ouvir gritos, não mais distantes, mas nítidos, quebrando o silêncio das ruas vazias. Era um pedido de socorro, desesperado, e isso deixou todos à flor da pele. A polícia foi chamada e os responsáveis por verificar o que estava acontecendo eram 2 veteranos, Roberto e Elias. Quando vi a viatura estacionar perto da casa, senti um peso no ar que eu não sabia explicar. Algo me dizia que aquela noite não terminaria bem. Os 2 policiais desceram do carro e a primeira coisa que notaram foi a porta da casa entreaberta. Eu estava longe, observando de uma esquina, mas conseguia ver o brilho pálido da lua, que normalmente iluminava as ruas, desaparecer à medida que eles se aproximavam da entrada. Parecia que a própria luz evitava tocar a casa. Roberto e Elias se entreolharam e eu podia ver a hesitação em seus movimentos. Ainda assim, eles entraram. Alguns minutos se passaram e o silêncio lá dentro era absoluto. Não se ouvia mais nada, nem os passos dos 2. O tempo parecia ter desacelerado. Era como se a casa sugasse tudo para dentro de si. Mais tarde, quando eles contaram o que aconteceu, foi como ouvir a descrição de um pesadelo. Assim que cruzaram a porta, a temperatura despencou. Eles disseram que o ar era tão pesado que parecia impossível respirar normalmente. O cheiro do lugar também era horrível, uma mistura de umidade com algo que lembrava metal. Quando acenderam as lanternas, o interior da casa se revelou muito maior do que parecia por fora.
Os corredores, que nunca tinham sido vistos de fora, se estendiam longos e escuros, como se levassem a um lugar fora deste mundo. Enquanto avançavam, a sensação de que não estavam sozinhos se intensificou. Não eram ruídos normais. Era algo que se manifestava de uma maneira quase imperceptível, uma presença que acompanhava cada passo. A casa, disseram, parecia respirar com eles, e as paredes, imóveis a princípio, logo começaram a parecer menos estáveis. Eles chegaram a um quarto no fim de um dos corredores, onde uma cadeira de balanço se movia lentamente. Não havia vento, nada que explicasse o movimento. Foi nesse momento que perceberam que todas as portas e janelas haviam desaparecido. A entrada que cruzaram não estava mais lá. Tentaram manter a calma, mas a casa parecia brincar com eles. Corredores que não existiam antes surgiram e cada vez que tentavam voltar se viam em um cenário diferente. A casa mudava a cada movimento como um labirinto vivo que os queria prender. Foi Roberto quem primeiro sentiu algo que o paralisou. Uma sensação de toque frio correu por sua pele, mas não havia ninguém atrás dele. Elias tentou acalmá-lo, mas ambos perceberam que não estavam mais no controle da situação. A essa altura, o medo já dominava, e a única coisa que conseguiam pensar era em sair de lá. Quando finalmente abriram os olhos, estavam de volta à viatura. Não sabiam como tinham saído da casa, e as horas que passaram lá dentro se desfizeram em fragmentos de memória. Eles lembravam da escuridão, do som incômodo da cadeira rangendo e de uma sensação que não conseguiam descrever, algo que os seguia até o fim. No dia seguinte, as autoridades decidiram lacrar a casa, mas o mistério estava longe de ser resolvido. Outros policiais que tentaram entrar não voltaram. A casa parecia ter se tornado ainda mais perigosa depois daquela noite, como se estivesse viva de uma maneira ainda mais intensa, esperando por novas vítimas. Depois desse episódio, a cidade mudou. Ninguém mais se aproximava da Rua dos Ipês e a casa, que antes era apenas uma lenda, virou uma realidade que ninguém mais ousava questionar. Eu, por exemplo, nunca mais fui lá. E toda vez que passo perto, algo dentro de mim diz que quem entrar naquela casa pode não encontrar mais o caminho de volta. Se você está gostando dos relatos, curta o vídeo e ajude o canal a crescer. Agradeço a todos pelo apoio. Agora vamos continuar. Meu nome é Joaquim e o que estou prestes a relatar aconteceu em uma noite que jamais conseguirei esquecer. Sou filho de santo de um terreiro de candomblé no Recife, um lugar onde cresci cercado por fé e espiritualidade. Mas naquela noite, algo além do compreensível aconteceu, algo que ainda me atormenta nos dias de hoje. Era uma época de grandes infortúnios. A comunidade estava sofrendo com doenças, acidentes inexplicáveis e até mortes repentinas. O Pai de Santo decidiu que precisávamos realizar uma série de rituais para proteger a todos, invocando a força dos orixás para afastar o mal que nos cercava. O salão estava cheio, todos concentrados na cerimônia, e os tambores batiam em ritmo constante, guiando nossos passos na dança sagrada. Tudo parecia estar indo bem até que, de repente, os tambores pararam. Foi como se o som tivesse sido arrancado do ar. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. Olhei ao redor, esperando algum sinal do Pai de Santo, mas o que vi foi muito pior. Uma gota caiu do teto. Olhei para cima, confuso, achando que alguma goteira tinha surgido do nada, mas não era água, era sangue. O teto começou a pingar e logo uma chuva de sangue inundou o salão. As gotas grossas e escuras escorriam pelas paredes, manchavam as roupas brancas dos filhos de santo e cobriam o chão de terra batida. Todos ficaram paralisados, chocados demais para reagir. Eu sentia o cheiro ferroso do sangue, algo que nunca vou esquecer. No meio daquele caos, um dos filhos de santo caiu em transe. Seu corpo se contorceu de uma forma que parecia impossível. E ele começou a falar em uma língua que ninguém compreendia. As palavras saíam de sua boca como se fossem de outra pessoa. E seus olhos, antes cheios de vida, estavam vazios, perdidos em algum lugar que não era este mundo. O Pai de Santo, com um olhar grave, entendeu o que estava acontecendo antes de qualquer um de nós. Ele se aproximou do filho de santo possuído, que então começou a gritar sobre um sacrifício humano feito naquele terreno há séculos. A voz que falava através dele era fria, distante. Os espíritos que ali estavam não descansariam até que fossem apaziguados. O sangue continuava a jorrar do teto, como se o próprio terreiro estivesse chorando
por aqueles que haviam sido injustamente sacrificados. O pai de santo, ciente do perigo que todos corríamos, ordenou que uma oferenda especial fosse preparada imediatamente. Saímos do salão ensopados, mas ninguém ousou limpá-lo. Montamos um altar improvisado no quintal do terreiro, onde o pai de santo, com toda a sua sabedoria, conduziu o ritual mais tenso que já presenciei. As palavras do pai de santo eram poderosas e eu podia sentir a presença dos orixás ao nosso redor, lutando contra aquela força sombria. A oferenda foi colocada no centro do círculo, composta de frutas, bebidas e outros itens sagrados, e todos nós começamos a cantar, pedindo proteção e perdão. Finalmente, após o que pareceram horas, a chuva de sangue cessou. O silêncio voltou, mas era um silêncio diferente, menos opressor. Todos estavam exaustos, emocional e fisicamente, mas sabíamos que tínhamos sobrevivido a algo terrível. Quando voltamos ao salão, o sangue estava lá, manchando tudo, uma lembrança eterna do que havia acontecido. Tentamos limpar, mas o sangue nunca saiu completamente. Manchas escuras ainda podem ser vistas nas paredes e no chão. E como se isso não fosse o suficiente, os tambores do terreiro começaram a tocar sozinhos em algumas noites, sempre perto da meia-noite. Era um som baixo, mas perturbador, como se algo ainda estivesse lá, esperando ou talvez chamando por nós. Desde aquela noite, o terreiro nunca mais foi o mesmo. Continuamos nossas práticas, mas com um novo respeito e uma nova cautela. Sabemos que forças antigas e poderosas estão à espreita, esperando a menor falha para nos puxar de volta para aquele abismo de horror que quase nos engoliu. E todas as vezes que escuto os tambores tocarem sozinhos, meu corpo estremece, lembrando-me de que o passado nunca está realmente enterrado. Agora continuamos com um próximo relato. Essa é uma história que carrego comigo há anos, algo que ainda hoje não consigo explicar completamente. O que aconteceu naquela noite é tão pessoal e inexplicável que sempre tive receio de contar a alguém, temendo que não acreditassem em mim. Há alguns anos fui internada no hospital após uma tentativa de tirar minha própria vida. Não vou entrar em detalhes sobre o motivo, pois prefiro manter essa história anônima. Fiquei hospitalizada por uma semana inteira e foi no terceiro dia na ala de psiquiatria infantil que algo estranho aconteceu. Naquela madrugada, fui acordada por uma sensação pesada e sufocante, algo que me deixou extremamente desconfortável. Como eu era ainda uma criança e pelo que havia tentado fazer, não me deixavam ficar sozinha no quarto. Meus pais se revezavam para ficar comigo, e naquela noite era meu pai quem estava lá para cuidar de mim. No entanto, o cansaço venceu, e quando acordei, ele estava dormindo profundamente. Senti a necessidade de ir ao banheiro, então saí do quarto cruzando o corredor. Quando cheguei ao banheiro, percebi que várias cabines estavam fora de serviço. Entrei na única cabine disponível e logo depois ouvi alguém mais entrando no banheiro. Como a cabine estava ocupada, avisei que já estava usando e que não demoraria a sair. A pessoa não respondeu, mas começou a bater na porta. Repeti que estava ocupada, mas as batidas continuaram, agora mais insistentes. A sensação sufocante que me acordara voltou com força total. Comecei a me apressar, mas as batidas se transformaram em golpes na porta, como se a pessoa do lado de fora estivesse com raiva, desesperada para entrar. Meu coração disparou e eu disse novamente que já estava saindo, tentando manter a calma. Quando finalmente abri a porta, esperando encontrar alguém ali, vi que o banheiro estava vazio, não havia ninguém. Mas eu senti uma presença, algo que não era visível, mas que estava ali. Lavei as mãos, rapidamente ansiosa para sair daquele lugar. Assim que deixei o banheiro, vi meu pai correndo pelo corredor em minha direção, alarmado. Ele me perguntou o que havia acontecido, se eu tinha visto alguém. Mas quando perguntei a ele se tinha visto alguém sair do banheiro, ele disse que não. Ele não entendia por que estava correndo até mim, apenas disse que sentiu que eu estava em perigo. Suponho que ele sentiu a mesma coisa que eu, aquela sensação de que algo estava errado, de que havia algo me seguindo. Eu estava pálida, nervosa e meu pai percebeu que eu estava com medo. Ele me perguntou novamente o que tinha acontecido, mas eu não quis contar.
Tinha medo de que ele não acreditasse, que atribuísse tudo à minha condição de saúde mental. Mas eu sabia o que tinha acontecido, eu sabia que não era um efeito colateral dos remédios. Aquela experiência foi real para mim, mesmo que eu não conseguisse explicá-la. Desde então, nunca contei essa história a ninguém até agora. O medo de que os outros não acreditassem, de que pensassem que tudo estava apenas na minha cabeça, sempre me impediu de falar. Gostaria de acreditar que tudo foi apenas uma ilusão, uma alucinação causada pelos medicamentos, mas não posso mentir para mim mesma. Sei que o que aconteceu naquela noite foi real. Obrigada por me ouvirem e, acima de tudo, obrigada por acreditarem em mim. Agora vamos para o próximo relato. Eu nunca pensei que meu trabalho como caminhoneiro me levaria a algo tão bizarro. Não que eu despreze o que faço, na verdade até gosto do meu trabalho. A parte mais difícil é a solidão, especialmente durante longas viagens noturnas. Recentemente, essa solidão me fez confrontar algo que nunca imaginei. Tudo aconteceu há alguns meses, pouco depois de eu ter começado a trabalhar para uma empresa de entregas. Eu era novo na estrada e estava prestes a completar uma viagem de 15 horas até Cambridge, Massachusetts. Já havia dirigido por 8 horas antes disso, então eu estava determinado a terminar o percurso sem parar. A estrada estava tranquila, praticamente deserta, o que me permitiu aumentar a velocidade. Na metade da viagem, percebi que havia esquecido de reabastecer meu estoque de energético. O sono começava a pesar e sabia que precisava parar em algum lugar para pegar uma bebida ou corria o risco de adormecer ao volante. Não tinha outra escolha. A primeira parada que encontrei não era o que eu esperava. Era um posto de gasolina abandonado, uma loja de conveniência reutilizada. O lugar tinha uma aparência desolada e sinistra, mas não havia outra opção próxima. Estacionei o caminhão e fui até a loja, esperando encontrar algo para manter meu nível de alerta. Para minha surpresa, a porta da loja se abriu. Estava tudo escuro lá dentro, mas entrei mesmo assim. A escuridão era quase completa, exceto por um leve brilho no fundo da sala. Quando me aproximei, vi que o brilho vinha de uma geladeira ligada, a única coisa em funcionamento naquele lugar. Ao abri-la, descobri que estava completamente vazia, sem prateleiras, como se tivesse sido esvaziada recentemente. Quando estava prestes a sair, ouvi um som. Parecia que algo tinha caído na sala principal. Meu coração disparou e por um momento congelei no lugar, mas não havia tempo para investigar. Saí rapidamente da loja e fui para outra, mais adiante na estrada, onde finalmente consegui comprar uma bebida energética. Voltei para o caminhão, mas algo me incomodava. A porta da loja abandonada agora estava aberta, embora eu tivesse certeza de que havia fechado. Algo estava muito errado, mas eu precisava seguir em frente. Liguei o motor e voltei para a estrada. A cafeína fez efeito rapidamente e comecei a me acalmar. No entanto, foi aí que notei algo incomum. A cortina atrás de mim, que separava a cabine do compartimento de carga, parecia se mover. Meu coração disparou novamente. A sensação de que havia alguém no caminhão era inegável. Com a tensão crescendo, configurei o GPS para me levar à estação de polícia mais próxima. Foram os 20 minutos mais longos da minha vida, cada segundo uma tortura, esperando que algo terrível acontecesse. Quando finalmente cheguei à estação, saí do caminhão e corri para os policiais. Eles cercaram o veículo e abriram a parte de trás. O que encontraram vai me assombrar para sempre. 3 pessoas com aparência de sem-teto, 2 homens e uma mulher, encolhidos e cobertos com trapos e cobertores sujos. Um dos homens estava armado com facas. Eles foram algemados e levados, mas se recusaram a falar. Apenas me olharam com ódio que eu nunca tinha visto antes. O que eles planejavam fazer, nunca saberei. Mas sei que naquela noite eu escapei de algo terrível. Desde então, cada viagem noturna é um lembrete de que, por mais solitário que seja, nunca estou realmente sozinho na estrada. Agora acompanhe a próxima história. Eu me chamo Mariana e há anos trabalho nas ruas de Santa Catarina. É uma vida dura, mas a gente aprende a se cuidar, a sentir quando algo não está certo. Só que naquela noite nada parecia fora do normal até o último instante. Estava num ponto que eu já conhecia bem, um lugar que costumava ser tranquilo. Era uma noite como qualquer outra, mas a rua estava estranhamente vazia. Pouca gente passando, carros quase inexistentes. Isso me deixou um pouco inquieta, mas continuei ali esperando o próximo cliente.
De repente, um carro preto parou bem na minha frente. Era um modelo antigo, a pintura estava fosca e os vidros eram tão escuros que não dava para ver nada lá dentro. A janela do motorista se abriu devagar, revelando um homem de meia idade, cabelo grisalho e pele pálida. Ele me chamou para entrar. Algo na voz dele me fez hesitar. Não era o tom nem as palavras, mas a maneira como ele me olhava, como se não estivesse realmente me vendo. Dei uma olhada rápida ao redor e, como não havia quase ninguém na rua, pensei que seria só mais uma corrida comum. Assim que entrei no carro, o cheiro me atingiu. Era forte, como se o interior do carro tivesse sido fechado por meses em um lugar úmido. Um cheiro que misturava podridão com mofo, algo que me deixou enjoada na hora. Tentei disfarçar, respirando pela boca, enquanto ele começava a dirigir. No começo, tentei puxar assunto, perguntar para onde ele queria ir, se ele conhecia algum lugar mais discreto, mas ele não respondia. Apenas dirigia, em silêncio, os olhos fixos na estrada à frente, as mãos agarradas ao volante, como se nada mais existisse. O desconforto começou a crescer dentro de mim e olhei para a rua, percebendo que estávamos saindo da parte movimentada da cidade. O ambiente mudou rapidamente. Galpões velhos e ruas escuras começaram a aparecer e senti um arrepio subir pela minha coluna. Estávamos indo para a parte industrial, onde nada funciona à noite. Meu coração começou a bater mais rápido. Tentei novamente conversar, perguntei onde estávamos indo, mas ele continuava em silêncio. A tensão dentro do carro aumentava a cada quilômetro. Quando ele finalmente parou, o carro estava numa área completamente deserta, tudo estava escuro ao redor, sem uma única luz acesa, sem o menor som. Foi aí que tentei abrir a porta. Puxei a maçaneta, mas estava trancada. O pânico me atingiu como um soco no estômago. Forcei a maçaneta mais uma vez, mas não cedia. "O que você está fazendo?" perguntei, tentando manter a voz firme, mas era inútil. Ele se virou lentamente para mim, e o que vi me fez perder o ar. Os olhos dele não tinham nada dentro. Não havia qualquer expressão, qualquer traço de humanidade. Era como olhar para algo que não estava realmente vivo. Minha garganta travou e antes que eu pudesse gritar, ouvi algo. Veio de trás de mim, do banco traseiro. Virei-me rapidamente, com o coração batendo descontrolado. O banco estava vazio, mas eu podia ouvir vozes. Elas eram suaves no início, mas logo começaram a ficar mais altas, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo. Eram palavras que não conseguia entender, mas o tom era de desespero, de angústia. Tentei me mexer, mas meu corpo não respondia. As vozes continuavam, cada vez mais intensas, parecendo encher todo o carro, me sufocando. O cheiro de mofo ficou ainda mais forte, quase me fazendo vomitar. Eu sabia que algo terrível estava acontecendo, mas não conseguia entender o quê. As vozes vinham de todas as direções, como se o carro estivesse lotado de presenças invisíveis, e elas me cercavam, me pressionando de todos os lados. O homem continuava a me encarar, sem piscar, sem mover um músculo. Era como se ele estivesse esperando por algo que eu não conseguia ver, mas podia sentir se aproximando. A pressão dentro do carro era insuportável. Minhas mãos tremiam, minhas pernas estavam presas, e as vozes, elas eram incessantes. Algo parecia me empurrar para o fundo do banco, como se eu estivesse sendo tragada por uma escuridão crescente. Foi então que, sem aviso, tudo apagou. Quando acordei, estava sozinha na estrada. Não havia sinal do carro, nem do homem, nem das vozes. Eu estava descalça, suja e confusa, andando pela beira da rodovia sem saber como tinha chegado ali. Minha mente estava em branco, como se alguém tivesse apagado horas da minha vida. Quando me encontraram, não conseguia explicar nada. As memórias da noite anterior estavam fragmentadas, dispersas, mas eu sabia que algo horrível havia acontecido. Desde então, vivo com a sensação de que aquele homem, ou o que quer que ele fosse, ainda está por perto, observando, esperando. À noite, em alguns momentos de silêncio profundo, sinto aquele cheiro novamente, o cheiro que me lembra do que aconteceu dentro daquele carro, algo que nunca consegui esquecer. Não se esqueça de curtir o vídeo. Agora vamos a mais um relato. Meu nome é Martim e vou contar uma história que jamais sairá da minha mente. Conheci Helga Müller quando eu era jovem, morando em Berlim. Helga era uma mulher de 60 anos que parecia muito mais jovem. Isso sempre me intrigou.
Ela era famosa na nossa vizinhança por sua beleza quase sobrenatural. Ninguém sabia como ela conseguia parecer tão jovem, mas todos comentavam sobre sua aparência impecável. Certa noite, em uma reunião de bairro, Helga me puxou para um canto e começou a falar de forma quase frenética. Martin, você acredita em pactos com o diabo? Perguntou ela com um brilho perturbador nos olhos. Eu ri, achando que era uma brincadeira. Você está falando sério, Helga? Perguntei. Ela apenas assentiu, o rosto marcado pela intensidade do que estava prestes a dizer. Helga me contou que, desesperada por manter sua beleza e juventude, ela havia encontrado um homem misterioso em uma feira de curiosidades no subúrbio de Berlim. Ele ofereceu a ela um espelho antigo, prometendo que sua beleza eterna seria garantida em troca de um pequeno preço, sua alma. Helga, obcecada pela juventude, aceitou sem hesitar. E de fato ela rejuvenesceu rapidamente, atraindo admiradores de todos os lados. No entanto, conforme os anos passavam, as coisas começaram a mudar. Helga começou a notar pequenas imperfeições em sua pele, que se transformaram em rugas profundas e manchas escuras. Seus admiradores desapareceram. E ela começou a se isolar cada vez mais. Ele está me perseguindo, Martin, sussurrou ela, o medo evidente em sua voz. Eu vejo coisas, demônios no espelho. Ele vem me buscar. Eu não sabia o que dizer. Achei que ela estava delirando, talvez devido à idade. Mas Helga estava convencida de que o diabo estava vindo cobrar sua dívida. Ela se trancou em sua casa e ninguém mais a viu por semanas. A vizinhança começou a falar. Alguns achavam que ela havia enlouquecido, outros acreditavam que estava gravemente doente. Um dia, a curiosidade e a preocupação me dominaram. Decidi visitá-la. Bati na porta, mas não houve resposta. A casa estava estranhamente silenciosa. Entrei e encontrei um cenário de pesadelo. Helga estava deitada no chão da sala, com um espelho quebrado ao seu lado. Ela parecia ter envelhecido décadas em questão de dias. Seu rosto estava desfigurado, como se o tempo tivesse se vingado de uma só vez. Mas o mais aterrorizante foram os olhos dela, abertos e cheios de terror. Parecia que Helga havia visto algo horrível antes de morrer. Havia marcas de garras nas paredes e o cheiro de enxofre impregnava o ar. No espelho quebrado, pude ver meu próprio reflexo distorcido e, por um momento, juro que vi algo sombrio me observando. Saí correndo da casa e chamei a polícia. Eles concluíram que Helga morreu de causas naturais, uma combinação de velhice e talvez loucura, mas eu sabia a verdade. Ela havia feito um pacto e o preço foi cobrado. Desde então, evito espelhos antigos e qualquer menção de pactos sombrios. O que aconteceu com Helga foi um aviso terrível de que alguns desejos vêm com um preço terrível. Se você encontrar um espelho antigo em uma feira de curiosidades, sugiro que passe longe. Não vale a pena descobrir o que pode estar olhando de volta para você. Agora vamos para o próximo relato que vou contar. Aconteceu com uma amiga muito próxima, Marie Dupont. Marie era uma pintora de 33 anos em Paris, uma cidade conhecida por seu fervor artístico e beleza inspiradora. Nós nos conhecíamos desde os tempos de escola de arte e sempre admirei sua paixão e dedicação à pintura. Mas a busca incessante por reconhecimento a levou por um caminho sombrio, um caminho que a destruiu. Marie sempre foi talentosa, mas a fama parecia sempre escapar por entre seus dedos. Em uma noite chuvosa de outubro, ela apareceu na minha porta ensopada e com uma expressão de desespero no rosto. Claire, eu fiz algo muito errado, disse ela. Eu a convidei para entrar. Fiz um chá e nos sentamos na minha sala de estar. Ela contou que, desesperada para alcançar a fama, realizou um pacto com o diabo. Um homem com roupas pretas e olhos que pareciam penetrar sua alma abordou-a em um café. Ele prometeu que seus quadros seriam aclamados mundialmente, mas em troca ela teria que lhe dar sua alma. Marie, obcecada, aceitou a oferta, acreditando que aquilo era mentira. Então ela assinou um livro velho, que estava com um homem, e ela achou aquilo muito engraçado, mas não acreditou em nada. Após aquele encontro, a vida de Marie mudou drasticamente. Suas pinturas começaram a atrair atenção imediata e ela rapidamente se tornou uma artista famosa.
Suas exposições estavam sempre lotadas, críticos aclamavam seu trabalho e colecionadores disputavam suas peças. No entanto, algo estranho começou a acontecer. Uma noite, durante uma exposição, notei que Marie parecia distraída, olhando fixamente para uma de suas próprias pinturas. Aproximei-me e perguntei se estava tudo bem. Ela apenas murmurou: "Você não vê? Elas estão se movendo." Olhei para o quadro, uma obra impressionante de sombras e luz, mas não vi nada de anormal. Marie começou a se isolar, passando dias trancada em seu estúdio. Ela alegava que figuras sombrias apareciam em suas pinturas e que essas figuras estavam ganhando vida. Eu pensei que ela estava apenas estressada, talvez até com algum problema de saúde mental, então a incentivei a procurar ajuda. Mas ela recusava, dizendo que ninguém poderia ajudá-la. Um dia, ela me chamou ao seu estúdio com urgência. Cheguei lá e encontrei Marie em estado de pânico, o estúdio em completo caos. As pinturas estavam espalhadas, algumas com as telas rasgadas. "Eles estão me perseguindo, Claire. Eu os vejo nos quadros. E agora eles estão aqui." Sua voz era um sussurro desesperado e seus olhos estavam arregalados de medo. Olhei ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. De repente, uma das pinturas chamou minha atenção. Era um autorretrato de Marie, mas os olhos pareciam vivos, me observando. Fiquei com muito medo. "Você precisa destruir isso, Marie. Queime essas pinturas", eu disse, sentindo muito pavor. Mas ela estava paralisada, incapaz de agir. Naquela noite, levei Marie para minha casa, pensando que talvez um tempo fora do estúdio ajudasse. Mas os pesadelos continuaram. Ela acordava gritando, dizendo que os demônios sombrios estavam vindo para levá-la. Nada do que eu fazia parecia ajudar. Até que uma noite Marie desapareceu. Acordei e a encontrei fora de casa. Corri para seu estúdio, mas estava vazio. Todas as suas pinturas estavam lá, intactas, mas a própria Marie tinha sumido. Chamei a polícia, mas nenhuma pista foi encontrada. Ela simplesmente desapareceu sem deixar rastro. Depois de seu desaparecimento, suas pinturas foram consideradas amaldiçoadas. Várias pessoas que tentaram comprá-las ou expô-las relataram sentir uma presença sombria, como se algo maligno estivesse observando. Um colecionador rico, que se recusou a acreditar nas superstições, morreu de forma inexplicável poucos dias após adquirir uma das obras de Marie. O estúdio de Marie permaneceu trancado, as pinturas empoeiradas e esquecidas, temidas por todos que ouviram sua história. Eu, por outro lado, não consegui superar o que aconteceu. A lembrança de Marie e as sombras que a perseguiram me assombram até hoje. Chegamos ao fim dos relatos de hoje. Meu muito obrigado a todos que assistiram, em especial aos inscritos do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, amigo Raul.